Graça e paz, irmãos. Amém. Gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Vamos ler os versículos 9 e 10, onde o apóstolo escreve assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que antes não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Amém? Os irmãos podem sentar. É tão emocionante até sabermos que um judeu escreveu esta carta. A diferença é que ele era um judeu cheio do Espírito, porque isto tudo que ele está dizendo para nós foi oferecido a Israel. Quando nós lemos em Êxodos, no capítulo 19 de Êxodos, Deus falou com Moisés e diz para ele: Moisés, fala aos filhos de Israel. No versículo 5, capítulo 19, ele diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Olhe a proposta de Deus para Israel. Isso é algo tremendo. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos de algo muito simples. Lá em Gênesis, capítulo 1, no versículo 11, Deus diz assim para a terra: terra, produza árvores. Deus mandou a terra produzir. A terra se virou e produziu árvores. A árvore está tão absolutamente entranhada, ligada, conectada na terra, que se você arrancar a árvore da terra, a árvore morre. No versículo 20 de Gênesis 1, Deus diz para as águas: águas, produzam peixes. Eu não sei como é que se produz peixe, mas a água, sob o comando do Criador, a água produziu peixes. O peixe é de tal maneira conectado com a água, que quando você tira o peixe da água, ele morre. Na hora de fazer o homem, Deus diz: eu produzo o homem. Deus carregou essa imagem por toda a eternidade. Na hora que ele tinha criado todas as coisas, a Bíblia diz: e viu Deus que era tudo muito bom. E só porque era muito bom, ele diz: agora façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus tomou o pó da terra, Deus desenhou, ele transferiu de dentro dele para o barro o que ele tinha lá dentro,
e depois soprou, ele trouxe o seu interior para dentro do homem, ele se conectou. Então agora, por causa do pecado, o homem é desconectado de Deus, o homem morre. Espiritualmente, morre. Você compra uma geladeira maravilhosa, dessas que tem por aí. Estava outro dia numa casa, esse mês, nos Estados Unidos. A geladeira tem televisão na porta. Eu disse, para quê? Tem computador, não é? Computador na porta, eu disse, para quê? Ou se cozinha, ou se trabalha em outra coisa. Você compra uma geladeira dessa para sua casa. Aí você põe lá dentro tudo do melhor e viaja. Quando volta, está tudo estragado. Você diz, a geladeira veio com defeito. Aí chama o técnico. O técnico diz, olha, a senhora esqueceu de conectar a geladeira na tomada elétrica. A geladeira estava desconectada. Para que a geladeira serve? Ela ainda é uma geladeira fantástica, mas ela foi fabricada para funcionar conectada na energia elétrica. Você foi criado por Deus para funcionar em conexão a Ele. É dele que vem a vida para você. É dele que vem tudo o que Ele desejou quando fabricou você no ventre da sua mãe. Não tenha dúvida. Diga à ciência o que disser. Há um momento, no Salmo 139, em que o salmista ora a Deus, e ele diz, tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, os meus ossos não foram de ti encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Tu me viste a substância ainda informe, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nem um deles havia. Viu? Deus tem seus princípios. Um dos princípios de Deus, um homem com outro homem são dois homens, uma mulher com outra mulher são duas mulheres, mas um homem com uma mulher formam uma só carne. No dia em que um homem se deita com uma mulher, podem até não ser casados, eles entram numa legalidade de Deus, em que Deus ali pode trazer uma vida que está com ele na eternidade. Então um dia, o seu pai e sua mãe se deitaram, e Deus olhou e disse, vem Elaine, vou trazer você aqui. E Deus pegou a partícula do corpo do seu pai, e no ventre da sua mãe, no berçário que ele já tinha formado, que nós chamamos útero, ele começou a tecer um corpo para essa vida que ele trouxe. E ele foi tecendo e distribuindo dons. Aqueles dons que estão escritos em Romanos 12, profecia, serviço, ensino, exortação, dar ou contribuir, presidir e misericórdia, ele foi distribuindo. Quando você nasceu, é a cara do pai, foi Deus que fez. Seu pai não sabe fazer filho.
Sua mãe não sabe fazer filho. Foi Deus que lhe fez. Como Deus criou. Muito obrigada, querido. Deus tem aqui, mas Deus continua criando. E Deus cria você com propósito. E Deus, desde que Adão pecou, Deus não desistiu do homem. Você lembra que antes de Deus fazer o homem, havia um pecado que foi cometido no céu. O arcanjo Lúcifer se rebelou contra Deus, arrastou alguns anjos na rebelião dele, ele virou Satanás. Os anjos viraram demônios, mas Deus não mexeu um dedo para redimi-los. No dia em que o homem pecou no Éden, ali Deus se voltou para a mulher Eva e para Satanás, que estava travestido de serpente, porque ele é o primeiro travesti da história. E Deus diz: eu colocarei inimizade entre a tua descendência e a sua descendência. Ele ferirá o teu calcanhar, mulher, o teu descendente lhe esmagará a cabeça, o domínio, o governo, o poder. Então, ali no Éden, foi prometido o Redentor. A Bíblia, então, depois de tantas coisas acontecerem, em Gálatas 4, versículo 4, Paulo diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Deus jamais desistiu. E Deus tem seu plano. E Ele vai mostrando no decorrer da história o seu plano. E Ele vai andando. Quando Ele prometeu para Israel, assim que os tirou do Egito, na península do Sinai: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade exclusiva entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Esta palavra de Deus, Ele deixa claro uma condicional. Se nós sabemos que Israel não guardou aliança, Israel quebrou aliança, Israel foi levado cativo tantas vezes, Israel adorou outros deuses. Deus desistiu? Não. Deus vai levar o seu plano. Ele vai ter aqui na terra um povo de propriedade exclusiva. Ele vai ter um reino de sacerdotes. Ele vai ter a sua nação santa. Tantas coisas Deus fez. E Ele vem andando até que Ele envia o seu filho. Todo o caminho de Israel, de vez em quando, batia numa pedra e ela saía água. O que significa que só quando a rocha era ferida, ela produzia água. Significa que no dia em que a rocha eterna fosse ferida lá na cruz, então viria o Espírito Santo, que é representado na água. Então, vamos dar o grande salto, porque o nosso tempo é curto. Chega
a hora. Jesus vem, ensina o seu evangelho, nos ensina a orar pedindo que venha o teu reino. E lá na cruz, a Bíblia diz que Jesus comprou todos os que procedem de todo povo, raça, tribo e nação. Pronto, estão todos comprados. O sangue de Jesus foi suficiente e muito mais para comprar toda a raça humana, toda a espécie humana. Jesus Cristo comprou lá na cruz, entre os céus e a terra, ele gritou: tudo está consumado, o preço está pago. Mas não selou. Cadê o documento? Deixa eu dizer, todo o processo de compra só se conclui com um documento selado. Você compra um apartamento, pagou todinho, quitou a dívida, cadê o documento? Não tem, não é seu. Você compra um carro, cadê o documento? Não tem, não é seu. Mas está todo pago, cadê o documento? Assim foi que Jesus fez. Ele comprou todos, subiu e não selou. Você compra um apartamento, paga todo, aí você recebe o papel de quitação com tudo escrito e você leva para o cartório de registro de imóveis. Eles marcam o dia para você ir buscar. Me perdoem, mas é assim lá no Brasil que é a minha experiência. Eles marcam o dia para você ir buscar. No dia que você chega lá, você pega o papel com o carimbo do cartório de imóveis, com a assinatura do tabelião, você diz: ei, é meu. O apartamento está registrado no cartório de imóveis. Porque tem carimbo, tem validade. Jesus pagou, mas ele não carimbou. Ele sobe. E aí vem o Espírito Santo para carimbar a propriedade. A Bíblia diz: em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Cada vez que aqui na terra alguém ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, crê, confessa Jesus como único Senhor, suficiente Salvador, o Espírito Santo, carimba, pronto. A Bíblia diz: pelas tuas palavras serás salvo, pelas tuas palavras serás condenado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Se no teu coração sentires, e quando a boca confessares Jesus, serás salvo, porque no coração se crê para a justiça,
mas com a boca se confessa para a salvação. Você confessou, você assinou o seu nome com as suas palavras. Naquela hora, o seu nome é registrado no livro da vida do Cordeiro para a eternidade. Você passou da morte para a vida, nunca mais entrará em julgamento. Você é feito filho de Deus. O que significa? Aquele que morreu em Adão, agora vive em Jesus Cristo. Antes, por isso, meus irmãos, nós éramos identificados com Adão no pecado para a condenação. Mas do momento em que você se rendeu a Jesus Cristo, a sua identidade é com Cristo para santificação e justificação. No dia que você se entregou a Jesus, acontece na hora justificação. Justificação é imediata, é completa, é pronta ali. Justificação é no ato. Você está justificado. Porque lhe é dado o Espírito Santo, agora vai começar um processo chamado santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Cada vez que eu falo a palavra santificação na casa da Vanessa, ela diz: sem a qual ninguém verá a Deus. Então esse processo de justificação é imediato e pronto, mas a santificação vai pela vida. Vamos ver uma coisa. Vocês se lembram quando lá no início de Gênesis está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma, vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. É interessante, isso para mim é difícil, porque quando eu penso terra, eu penso um globo terrestre. Para mim, terra sem forma é difícil de imaginar. Vazia. Quando eu penso terra, eu vejo montanhas, rios, mares, florestas. Mas a Bíblia diz que a terra era sem forma, vazia. Para piorar, havia trevas sobre a superfície do abismo. Era um caos. Mas diz que o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Quando você olha Gênesis 1:1 no Bereshit, que é o Gênesis hebraico, ali fica claro para vocês que o Espírito Santo tomava conta, com toda a atenção para que nada acontecesse lá embaixo. Aí você pergunta: Espírito Santo tomando conta do caos? Um dia Deus vem lá e diz uma palavra. Ele diz o verbo. Coberto pelo Espírito, ele diz: haja luz. Houve uma explosão. A palavra de Deus, coberta pelo Espírito, gerou vida. O caos foi embora. O cosmos, a criação começou da explosão que acontece todas as vezes que o Espírito e a palavra se encontram. Vou lhe dar mais um exemplo. Novo Testamento. Está lá uma virgem em Nazaré, na Galileia. O ventre dela sem forma, vazio. Ela era virgem, Maria. Chega lá o anjo Gabriel,
que assiste na presença de Deus, entre tantas coisas, ele diz: Maria, terás um filho. A palavra caiu no ventre. Terás um filho. Lógico que ela ficou assustada. Ela disse: como se fará isso, se eu não conheço varão? Como eu vou ter filho, se eu sou virgem? O anjo deve ter pensado: Maria não está sabendo das coisas. Ele disse: Maria, a palavra está no teu ventre agora. O Espírito Santo te cobrirá, e o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela pensou um pouquinho e disse: tudo bem, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. A palavra estava no ventre, o Espírito Santo cobriu, pá, Jesus. Explosão de vida. Jesus, palavra mais Espírito igual explosão de vida. Vou dar mais um exemplo. Os discípulos de Jesus, aquelas maravilhas, 3 anos estudando com Jesus. Você sabe o que é isso? Jesus Cristo é Deus visível, é Deus possível, é Deus palpável. Deus ensinando a sua palavra para aqueles homens, 3 anos. Vocês podem imaginar o que é isso? Por isso, no dia de Pentecostes, Pedrão abriu a boca diante de prosélitos de todo canto e judeus religiosos e citou Joel de cor. Aonde aprendeu? Não foi nas redes de pesca, foi com o Mestre Jesus. 3 anos aprendendo com Jesus. Para que é que eles prestaram? Para nada. Eram confusos, brigavam, arranjavam confusão. 3 anos. Quando Jesus ressuscitou, Jesus, entre outras coisas, disse para eles: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando tudo que eu vos tenho ensinado. Depois Jesus Cristo disse: ei, mas agora não, permanecei na cidade. Como? É para ir ou é para ficar? Permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Como? Recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhos em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus os levou para Betânia, e enquanto dava as últimas recomendações, Jesus Cristo foi descolando da terra. Voltaram para Jerusalém e foram se trancar dentro de um recinto com medo dos judeus, porque os judeus diziam que eles roubaram o corpo de Jesus para dizer que Jesus tinha ressuscitado. 10 dias de oração. Chega o dia de Pentecostes. Pentecostes é uma das 7 festas fixas. Vocês lembram lá em Levítico 23, quando Jesus Cristo, ou desculpem, quando Moisés ouve de Deus assim: Moisés, fala ao povo de Israel e diz-lhes: as festas fixas que celebrareis serão convocações solenes. São estas as minhas festas: pães asmos, Páscoa, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então, para estas festas, todos os judeus faziam o possível para estar pelo menos em uma delas no templo em Jerusalém. Portanto,
quando Jesus subiu, que ia chegar a Pentecostes, a cidade de Jerusalém estava ficando apinhada de judeus piedosos de muitas nações. A cidade de Jerusalém hoje ainda é pequena. Você imagina 2000 anos atrás. Lá vem todo mundo lá, no dia de Pentecostes. A Bíblia diz aqui em Atos 2, e eu queria que vocês dessem uma olhadinha na Bíblia, para não dizer que eu estou inventando coisa. Porque às vezes a gente lê a Bíblia depressa. Não se pode ler Bíblia depressa. Bíblia se lê devagar, de preferência em voz audível, porque você exercita a memória visual e memória auditiva. Devagar. Então eles lá, a cidade cheia de judeus piedosos. A Bíblia diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam. E apareceram, olha a palavra que está aqui, é português. Distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um. Meus irmãos, isso aqui é português. É português. Eu sou brasileira, mas eu falo português. O sotaque é esquisito, mas é português. Está escrito. A Bíblia diz que cada língua como de fogo pousou, uma sobre cada um. Você podia imaginar como ficou aquela sala? Todo mundo com aquela tocha aqui, cada um com a tocha aqui. Está escrito. A Bíblia está dizendo que pousou. Em língua portuguesa, pousar é ficar, é permanecer, é habitar. Isso é língua portuguesa. Não significa que o fogo veio e foi embora, ou que veio e apagou. Não. Está escrito. Enquanto este vento impetuoso, que não apagou as chamas de fogo, eu não sei porquê, vem. Você pode ver aquela sala, as pessoas todas com chama aqui sobre a cabeça. Ninguém gritou de dor, não queimou a cabeça de ninguém. Para onde foi aquele fogo? Aquele fogo que pousa, que habita, é o Espírito. Ele vem e ele vai habitar dentro de cada uma daquelas pessoas. O que é que eu estou querendo dizer? O que foi que aconteceu ali? Uma explosão. Aquele povo estava cheio da palavra. Agora vem o Espírito. Espírito mais palavra igual explosão de vida. Ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar maravilhas de Deus em línguas diversas. A Bíblia diz: aquele povo
que estava ali escondido, com medo dos judeus, recebeu o poder. Que foi que aconteceu? Abriram as portas e foram anunciando as maravilhas de Deus. Aquele povo botou o mundo de cabeça para baixo. Espírito mais palavra igual explosão de vida. Esse mesmo Espírito veio para a sua vida e para a minha. No dia em que nós confessamos Jesus Cristo como único Senhor, suficiente Salvador. Pergunta para você se responder: cadê a explosão? Você já tem o Espírito desde o dia em que você gritou que você é propriedade de Jesus Cristo, que Ele é seu dono, seu proprietário, seu Senhor. Você tem o Espírito Santo. Cadê a explosão? Se a combustão se dá Espírito com palavra, está faltando a palavra. Eu queria que você pensasse 10 segundos. O quanto de palavra de Deus você tem posto para dentro? Quanto tempo você tem dado para a palavra diariamente? Meus irmãos, 2 minutos. Você não tem coragem? Como você quer ter vida santa, se o Espírito que veio para transfigurar você trabalha junto com a palavra? 2 Coríntios 3, Paulo fala sobre a experiência de Moisés. Quando Moisés ficou muito tempo exposto diante de Deus, que ele desceu do monte, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava por causa da incidência da glória de Deus. E Moisés ficou muito satisfeito, porque o povo via o rosto dele brilhando da glória de Deus. Mas com o passar dos dias, o brilho foi se apagando, e Moisés então cobriu o rosto. Paulo diz que conosco é diferente. Esse Espírito, esse Deus que estava do lado de fora de Moisés, ele veio para dentro de nós. Ele mudou de residência para dentro de nós. E daqui de dentro, ele quer expressar o seu poder. Porque o Espírito não deixou o seu poder, a sua santidade, quando ele veio habitar dentro de mim. Então, quando eu abro a palavra, eu abro a Bíblia, o Espírito vai abrir a palavra para mim. Então Paulo diz, 2 Coríntios 3,18: e todos nós, com o rosto descoberto, continuamos a contemplar na tua palavra. É como um espelho diante do qual nós vamos sendo continuamente transfigurados num crescente esplendor, de um degrau de glória em outro degrau de glória. E isto vem do Senhor, que é o Espírito. A palavra está aqui, o Espírito está aqui dentro. Quem está no meio sou eu. O Espírito incide sobre a palavra de volta para o Espírito. Quem está no meio vai sendo transfigurado. Se você não está trazendo palavra, eu tenho misericórdia do seu pastor, porque ele está malhando em ferro frio. Você ouve a palavra quando vem na igreja. Vamos fazer uma coisa: só coma quando você vier na igreja. Eu quero ver até onde você vai. Olha, nós precisamos pelo
pelo menos de 3 minutos por dia. Eu estou dizendo o mínimo dos mínimos. Porque nós precisamos botar a palavra para dentro, para ver como estão com o Espírito, e Ele acender este fogo. Quando Pedro diz: vós sois raça eleita. O que é uma raça eleita? Raça. Deus criou todas as raças. Por incrível que pareça, Ele fez a raça branca assim. Quem manda ser branco? Ele botou características irrefutáveis na raça branca. A pessoa branca, ela tem a pele branca, ela tem esse cabelo sem graça, assim, liso. Mas foi Deus que fez, Ele acha bonito. Porque a Bíblia diz: todas as coisas fez Deus formosas no seu devido tempo. Ele fez a raça negra com as suas características. Olha o meu cabelo, que Deus enrolou. Deu mais trabalho do que o seu, e me dá mais trabalho também. Você nunca jamais vai confundir uma pessoa negra com uma pessoa branca. Você vai saber: não, ela é da raça negra, a cegonha dela veio da África. Você não confunde uma pessoa de raça branca. Deus criou a raça amarela. Você vê um chinesinho, um japonês, um coreano, você diz: isso é do lado de lá. É outra raça, características próprias. Mas você vê um mexicano, um colombiano, um peruano, um povo daquela região, você sabe que é índio. Tem todas as características. Então Deus criou raças específicas com as suas características. O que é a raça eleita? Qual é a característica da raça eleita? Deus sabia que um dia Ele ia trazer uma raça para a terra. Vocês viram o que aconteceu? No dia de Pentecostes, desce o Espírito Santo e o fogo entra. E agora, espiritualmente, eu queria olhar para a cara dos anjos e dos demônios no Pentecostes do ano 33. Eles devem ter ficado assim. Sabe o que é que está acontecendo ali? Pessoas que nem você e eu, de toda cor, com um fogueirão aqui dentro. Porque o fogo é espiritual. Um fogareiro aqui, eram candeias vivas andando em Jerusalém. O mundo espiritual ficou em polvorosas. Essa é a raça eleita. Você pode ser negro, você pode ser branco, amarelo ou vermelho, mas você tem uma candeia de fogo aqui dentro. Essa é a raça eleita. Essa é a raça eleita. Vou contar para vocês um segredo. Nunca eu disse isso num púlpito, mas não é pecado. Você já ouviu alguém fabricar um balão? Nunca vi. Elaine, você já viu? Porque eu vi. Elaine é como uma filha para mim. Vi menina. Você fabrica o balão. Na boca do balão você põe um aro. Ali no aro você prende uma bucha. Vocês sabem o que é uma bucha aqui em Portugal? A
ali você embebeda no material incandescente. Na hora que você levanta o balão, você toca fogo na bucha. Aquele fogo vai impulsionando o balão para cima. O balão vai subir por causa do fogo, porque o fogo impulsiona para cima. Lembra? João Batista diz que ele batizava com água e o batismo de Jesus era com fogo. João impulsionava as pessoas dentro d'água, elas saíam dali, a água ia descendo. Jesus bota no fogo, quando tira dali você é uma tocha viva. Porque em qualquer lugar que você acenda o fogo, ele aponta para cima. Agora você se rendeu a Jesus Cristo. Esse fogo espiritual, ele vem para cá. O mesmo que veio no dia de Pentecostes. Que ele vai fazer com você, balão? Ele vai tirando você do mundo. Ele não tira da terra, ele vai tirando você do mundo. No dia do arrebatamento, só quem tem esse fogo vai subir. Porque o arrebatamento é só para quem está em Cristo. Por isso você é uma raça eleita. Você é sacerdócio real. Por quê? Sacerdote é aquele que ministra diante de Deus. Você é a única pessoa na terra que onde quer que você esteja, você diz, Pai. E você está falando com Deus. Nação santa. Toda nação tem a sua bandeira. Toda nação tem as suas leis, tem o seu governo. Ela pode ter a mesma língua como o Brasil, Portugal, Angola e Moçambique e tudo, mas a bandeira de Angola é uma, de Portugal é outra, do Brasil é outra. As leis de Angola são diferentes das do Brasil, do Portugal e tudo mais. Então uma nação que é santa, ela tem leis santas, ela tem um governo santo, ela tem uma direção santa. As nossas leis vêm lá de cima, o nosso governo vem lá de cima. Por isso Jesus, quando começou a pregar, quando João Batista começou, ele dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. João Batista foi preso, decapitado. Jesus começou na Galileia, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Quando Jesus nos ensina a orar, entre tantas coisas ele diz que venha o teu reino. Então nós aqui pertencemos a esse reino, por isso nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Propriedade exclusiva. Aí é que vem o caso. A verdade básica para o cristão é a sua identificação com Cristo na morte, sepultamento e ressurreição. Nós precisamos saber que nós morremos para o mundo. Morremos, fomos sepultados, ressuscitamos com Ele para uma novidade de vida. Portanto, a nossa vida tem que ser diferente, porque nós somos uma nação santa. Nós somos uma raça eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus, aqui na terra. Agora, quando Pedro escreve isso para nós, ele quer uma resposta nossa. Uma resposta. Lá no capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos.
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas sede transfigurados pela renovação das vossas mentes, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Apresentar os vossos corpos. Deus quer, agora que você é igreja de Deus, agora que você nasceu no Espírito, agora que você tem o Espírito Santo em você, Deus quer usar o seu corpo. Deus quer usar suas mãos, Deus quer usar os seus olhos, os seus pés, Deus quer usar aquilo que tem em você para a sua glória. Deus usou a mão de Moisés com a vara para tirar o povo do Egito. Deus usou um estilingue na mão de Davi para derrotar o gigante. Deus usou a boca, a língua, a voz dos profetas. Deus usou os pés de Paulo para levar o evangelho de cidade em cidade. Deus usou os olhos de João para olharem o futuro, as suas mãos para escrever. Jesus Cristo diz para ele: o que fez, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Deus também sabe que nós podemos usar o nosso corpo para o mal. Exemplo, Davi usou os seus olhos para olhar a mulher que não era sua. Imediatamente a sua mente armou um esquema pecaminoso. Ele escreveu uma carta para que o marido dela fosse morto. Está vendo? Nós vemos no Salmo 51 que todo o corpo de Davi foi afetado pelo pecado. O mesmo corpo que antes foi usado para a glória de Deus, agora é usado para o pecado, como inimigo de Deus. Como nós estamos usando o nosso corpo? Fazemos tanta questão. Eu tenho visto na igreja mais e mais, principalmente as mulheres, praticamente deformando o seu corpo, preocupadas com o seu corpo. É tão bom que você cuide do corpo para você ter saúde, mas cuidado, o que você pretende com o seu corpo? O seu corpo é para a glória de Deus, porque você não foi comprada pela metade. Você tem que apresentar o seu corpo para que Deus possa usá-lo para a implantação do seu reino, para que Deus possa usar o seu corpo para a sua glória. Só assim você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, irmã, eu sou tão pequeno, eu não estudei, eu não fiz uma faculdade, não tive oportunidade na vida. Eu não gosto desse povo que se sente pequeno. Por quê? Uns dizem assim: é que eu sou preto, e daí qual é o problema? Ah, porque eu não estudei, qual é o problema? É porque eu sou mulher, qual é o problema? Você sabe, um dos maiores ministérios da igreja foi o de Pedro.
Pedro pescador. Quem levou Pedro para Jesus? André. O irmão dele, o que é que você sabe de André? Neca. Desculpe a expressão. Neca. Mas foi ele que levou Pedro para Jesus. Você conhece o ministério do apóstolo Paulo? Ai, ai, ai. Ministério gigantesco. Quem foi que impôs as mãos sobre Paulo? Porque estava cego. Jesus procurou, a Bíblia diz, no capítulo 9, versículo 10 de Atos, capítulo 9, versículo 10. Havia em Damasco um discípulo. Não era discípulo especial, porque Deus não tem discípulo especial. Chamado Ananias. Jesus Cristo apareceu para ele e disse: Ananias, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor as mãos sobre ele para recuperar a vista. Apareceu. Quem é Ananias? Só aparece aí. Chegou lá, impôs as mãos: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a visão, fique cheio do Espírito Santo. Pá. Ananias só aparece aí. Quantos Saulos estão cegos em volta de você, que você não tem coragem de ir lá para fazer uma oração, que você não tem coragem de ir lá para agradecer? Você que é brasileiro, você está aqui em Portugal, você sabe o que significa estar aqui? Esta nação deu ao mundo o Brasil. Nós temos débito de reconhecimento e gratidão com esse povo chato. Porque se eles não fossem tão chatos, eles não teriam investido para atravessar oceanos e descobrir o Brasil lá. Nós precisamos pisar essa terra com gratidão e lembrar que alguma coisa nós recebemos daqui. Agora nós chegamos, pelo menos orar, e aquilo que nós temos, que é o verdadeiro evangelho, nós precisamos entregar. Porque no dia que o Brasil foi descoberto pelos portugueses, eles levantaram uma cruz de madeira com as armas do reino português. Você tem que voltar para cá e trazer as armas do reino de Deus. Nós precisamos nos dar as mãos, porque somos uma só igreja. Somos uma só raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o teu nome, Deus eterno, todo-poderoso, Criador de todos os céus. Tu és excelso, tu estás entronizado nas maiores alturas entre querubins, mas apesar de tão excelso, tu estás aqui agora. Tu ouve a nossa oração. Estende o teu braço sobre esta nação, Senhor. Salva o povo português, salva o povo que está em Portugal, e levanta a tua destra de misericórdia e faz que o teu nome e o teu amor sejam conhecidos desta nação. Livra-os do mal, em nome de Jesus Cristo. Estende a tua mão sobre o Brasil e livra-nos do mal também. Nós te agradecemos, ó Pai,
momento que vivemos juntos, pelo momento em que a tua igreja se reúne nesta terra. E te agradecemos, ó Pai, pelo bem de sermos teus filhos enviados em tantas nações. Por isso nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.